Jonas capítulo 2, nós vamos mais uma vez ler todo o capítulo 2, que são 10 versículos. Fizemos isso domingo passado e tratamos apenas sobre 2 pontos básicos: o caminho de volta, porque Jonas se afastou da presença de Deus e se afastou da palavra de Deus. Agora nós vamos tratar sobre a fé verdadeira revelada nos dias da mais profunda angústia na alma. Jonas capítulo 2, assim diz a palavra do nosso santo Deus. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Eu quero pedir perdão só por um detalhe, irmãos. Vocês vão notar um pouco de diferença na leitura do texto. Eu estou lendo o texto na corrigida fiel. Os irmãos estão aí com a atualizada, apenas porque há alguns detalhes na corrigida fiel que são mais, eu diria assim, é mais fiel ao texto original. Por isso eu vou me valer dessa leitura, tá certo? Vou repetir a partir do verso 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nós te exaltamos nessa manhã do teu santo dia, porque podemos cultuar ao Senhor e no culto público ouvir a tua palavra sendo pregada. Lemos tantas vezes hoje a tua palavra, agora ouviremos a pregação da tua palavra, porque foi por meio da loucura da pregação que o Senhor decidiu salvar os pecadores. Ó Deus poderoso, sábio, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Existe uma palavra que eu gosto muito na Bíblia, que na realidade é o que se chama dentro das categorias das palavras, né, da sintaxe, é um advérbio, ou melhor, eu tenho ali literalmente uma conjunção adversativa, que é mas, porém, entretanto. Sempre a conjunção adversativa na Bíblia, ela tem uma ênfase e um ensinamento muito grande. Primeiro, quando o homem em pecado, ele se aparta da presença de Deus, é usado uma adversativa para mostrar que ele decidiu seguir um caminho contrário. Por exemplo, se você voltar ao texto comigo em Jonas, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. O porém aqui é uma adversativa, então, mas Jonas se levantou. O que significa dizer que houve uma ordem direta no verso 1 e 2. Levanta-te, Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. Mas, porém, Jonas decidiu sair da presença
do Senhor, se afastar da presença do Senhor. Quando se trata do homem, sempre o mais nesses contextos, de modo geral, ele se refere ao ato do homem quebrar a lei de Deus ou não fazer aquilo que Deus mandou. Quando se trata de Deus fazendo o mais, podemos dizer assim, ou falando o mais, aí é ação disciplinar misericordiosa ou da ira bondosa de Deus para com seus filhos. Por exemplo, no mesmo texto de Jonas 1, no verso 3 começa, porém, ou mais, Jonas se levantou. Aí no verso 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Aí o Senhor então agora, de modo contrário a Jonas, ele ordena o vento contra Jonas. Ele manda um vento contra o mar para alcançar Jonas. O mais de Jonas foi andar por caminhos tortuosos. O mais de Deus foi buscar Jonas, que se apartara dos seus caminhos. Que se apartara dos seus caminhos. Mas agora, o mais é usado no capítulo 2, numa outra perspectiva. Quando o vento sopra, quando as ondas se levantam, quando Deus declara diretamente o que Jonas havia feito e o que precisa ser feito para que o mar se acalme. Jonas então foi lançado ao mar, foi levado às profundezas do mar, e um peixe ali o engole. Lá nas profundezas, ele clama, como no verso 2 diz, do capítulo 2, na minha angústia, clamei ao Senhor. O Senhor leva Jonas para o fundo, para que você entenda o significado disso. O caminho de Jonas é um caminho de descida, mas ele desce até o lugar que Deus lhe permite. Aqueles que se apartam de Deus, distintamente de Caim, que se apartou de Deus e teve bom êxito no seu caminho, Jonas não teve bom êxito no seu ímpeto de se apartar de Deus. Deus era o seu Deus, e Deus foi buscá-lo. Deus o levou para os lugares mais profundos, mas nunca o abandonou. Nunca o abandonou. Ele desce. Verso 3 do capítulo 1. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio. Ele desce até que ele é lançado ao mar. E ele diz no texto, no versículo 3, ele fala do capítulo 2, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. Ele ainda continua dizendo, verso 6, eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Eu desci até os fundamentos dos montes. Ele desce até onde Deus permite. Mas agora no capítulo 2, lá no fundo, longe de Deus, longe do povo de Deus, ele clama ao Senhor. Ele ora a Deus. E a sua fé agora
verdadeira, verá o que os seus olhos não podem ver. Contemplará o que os seus olhos naturais não podem enxergar. Aí o mais é a descrição da verdadeira fé. A realidade é essa, mas eu espero no Senhor. Perceba como o texto se desenvolve assim. No versículo 2 ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Preste atenção no verso 4, que é a maior dificuldade de tradução. Na nossa Bíblia atualizada é diferente um pouco da nossa tradução aqui. E o verso 4 diz assim: e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Essa é a realidade. Jonas se aparta da presença de Deus e ele percebe isso claramente. Eu fui lançado de diante dos teus olhos. Ele olha, irmãos, para a realidade. Você vai ver no capítulo 1, quem vai lançá-lo ao mar são os marinheiros. Ele sabe que ali é a soberania de Deus tratando com ele. Não, Deus não é apenas soberano, Ele é o Senhor soberano, o seu Deus, o Criador dos céus e da terra. E Jonas, naquele contexto, ele sabe que pelos braços dos marinheiros, o Senhor o estava lançando. Ele olha para a realidade da vida, ele olha para o sofrimento, ele olha para a disciplina, ele olha para aquilo que os outros estão fazendo contra ele. Ele sabe, o Senhor está fazendo isso comigo, o Senhor está tratando comigo, o Senhor tem falado comigo. O Senhor me lançou para fora. Agora, a diferença da tradução entra aqui no verso 4. Todavia, e aqui a adversativa. Todavia é uma adversativa. Todavia, porém, entretanto, mais. Na nossa Bíblia tem aí mais. Só que aí tem uma pergunta na Bíblia atualizada. E aqui é uma afirmativa. Ele diz assim: todavia, tornarei a ver o teu santo templo. A verdadeira fé é trazida à tona nas mais profundas angústias da vida. Nas profundezas dos mares. E ele não podia enxergar na escuridão dentro de um peixe. Entretanto, tornarei a ver o teu santuário, o teu templo. Eu voltarei à tua presença. Eu estarei contigo. A verdadeira fé, ela é aquilo que está revelado e escrito, não aquilo que eu vejo com os meus olhos. Eu creio nas tuas promessas, porque o que eu vejo, as algas me cercaram, o ferrolho da morte passou sobre mim, estou nas profundezas dos mares, a angústia do meu coração é real, estou perdido, Senhor. Mas, entretanto, eu verei o teu templo. Não há conforto nesse mundo.
se não tiver verdadeira fé. Que conforto tem um homem no fundo de um mar, no fundo do mar, preso, tomado por um peixe, nas entranhas de um peixe, nas trevas de um lugar. O que faz esse homem ver a luz? O que faz esse homem esperar, senão as promessas que ele cria? Ele disse aos marinheiros: eu sou hebreu, eu creio no Criador dos céus e da terra. Eu sei quem tenho crido. Mas até aquele momento, isso não redundou em obediência. Daí a disciplina misericordiosa do Pai, trazendo de volta a fé verdadeira, pela graça de Deus. É o que dá conforto, é o que é lugar de refúgio no dia da angústia. Entretanto, eu contemplarei o teu templo. Mas isso, irmãos, era o desejo de adorar o Senhor mesmo. É só você olhar comigo ainda na sequência, quando lá na parte, no versículo 7, veja lá: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E aí o lembrar-se do Senhor é orar, é como começa o verso primeiro: e orou Jonas ao Senhor. Lembrei-me do Senhor. Então, veja a expressão: quando desfalecia em mim a minha alma, quando eu perdia a força, quando eu estava morrendo, quando não havia nada em mim, lembrei-me do Senhor. Como um filho pródigo, ele olha para o pai, ele lembra do pai quando estava a ponto de comer comida de porcos na casa de meu pai. Eu lembrei-me como eu era tratado, como ele era misericordioso para comigo, como havia fartura, como eu era bem recebido na sua casa. Voltarei a ele. A fé genuína nos traz de volta, porque só na presença de Deus eu tenho consolo, eu tenho abrigo, eu tenho conforto, mesmo quando estou desesperado no mundo. É para lá que eu volto, é para Ele que eu volto. E entrou a Ti a minha oração, no Teu santo templo. Eu desejo te buscar, eu estarei na tua casa, estarei contigo. Esteja onde estiver, por meio de Cristo, o templo, o santuário, a sua oração adentra o Santo dos Santos. Você sabe, na angústia eu clamei, e Ele ouviu a minha súplica. Ora, irmãos, é no mais, no porém, no entretanto, que a verdadeira fé se revela. O que eu vejo e o que eu creio. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para o caos que vivemos, político, injustiça, crimes, destruição de reputação, você olha desde o governo federal até embaixo, e você vê a tragédia que estamos vivendo na nossa época, e você perde a esperança, e você fica temeroso, e nós somos lembrados
Entretanto, o meu Deus está assentado no trono e governa todas as coisas. É a chance e a oportunidade que nós temos. Pela fé, nós cremos naquilo que não estamos vendo, mas que nos foi prometido na sua palavra. A questão é que a verdadeira fé, irmãos, ela não apenas é lugar de refúgio e ao mesmo tempo de conforto e de segurança para a igreja. Ela é também lugar de louvor a Deus. É somente pela fé que eu louvo a Deus. Preste atenção no versículo que se encerra no 7 em diante. Ele diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. A salvação vem do Senhor vem a salvação. Perceba que agora o sacrifício que ele deseja oferecer a Deus é eterno e fruto de gratidão. Lembre-se, Jonas vai ser vomitado agora, pouco no verso 10, em terra seca, para que ele cumpra a vontade de Deus, mas agora ele é restaurado antes de ser vomitado. No seu coração ele é liberto. A nossa libertação não está em ser expelido do peixe, ou não está em ser curado, ou em ser restaurado nesse mundo, está em perceber a glória da bondade de Deus para conosco em meio ao terror desse mundo, a confiança nele, a esperança nele. Ele vê o templo sem enxergar com seus olhos, ele ora sem contemplar a face de Deus, ele clama porque confia nas promessas. Agora ele deseja oferecer a Deus a sua vida em obediência. Nós sabemos que Jonas vai falhar muito ainda, porque essa é a natureza da caminhada cristã. Mas nós sabemos que aqui é o dia da sua grande e poderosa libertação. Eu desejo te servir. Eu vou te oferecer sacrifício com a voz do agradecimento. Sacrifícios de ações de graça. Entrai por suas portas com ações de graças. Entrai por suas portas. Eu quero oferecer ao Senhor gratidão. Eu quero pagar os votos que eu fiz, certamente dentro do peixe. Eu quero servir ao Senhor. A verdadeira fé, ela produz louvor, e o louvor é manifestado pela obediência a Deus. Jonas se apartou da presença de Deus e da palavra de Deus. Agora ele quer oferecer ao Senhor gratidão. Ele quer servir ao Senhor. Ele quer pagar os votos ao Senhor. Ele quer viver para o Senhor. Ora, irmãos, quantas vezes você vê pessoas passando por lutas tão profundas e elas fazem promessas de que vão mudar, e assim que o perigo passa, elas voltam a viver como antes. Jonas disse:
e oferecerei sacrifício com ações de graça. O que votei, pagarei. Eu quero oferecer gratidão. Veja, primeiro a consciência daquilo que recebi. É o que vai marcar tudo que eu ofereço a Deus. Nada eu entregarei a Ele para receber algo. Tudo eu entregarei a Ele porque recebi dEle todas as coisas. Eu te oferecerei sacrifícios de lábios gratos, com gratidão no coração por aquilo que o Senhor fez a mim. Eu votarei o que votei, cumprirei. Farei aquilo que o Senhor me ordenou e farei o que eu prometi a ti. Não perca a oportunidade, porque você não pode desperdiçar o sofrimento e a angústia e a dor que você está vivendo, se não for para se levantar, para fazer o que Deus ordena, com gratidão no seu coração. Mas a gratidão, irmãos, não é apenas... A fé não produz a gratidão apenas que reconhece que Deus precisa ser adorado e que a minha vida precisa ser devotada a Ele, entregue a Ele, mas também o reconhecimento de que Deus é o autor da salvação. É só lembrar do capítulo 1. Mais Jonas se apartou da presença de Deus, mais Deus foi buscar Jonas dentro do mar. Quando você é liberto da maneira como Jonas foi liberto, quando você é salvo verdadeiramente, você não vai dizer: a salvação pertence ao livre-arbítrio do homem, a salvação pertence metade de Deus e metade do homem. A salvação pertence ao Senhor, é dele a salvação, é o poder dele, é a graça dele, é a misericórdia dele, porque por mim eu continuava me afastando da presença dele, mas ele mandou um grande vento para me tragar. A salvação pertence a Ele. A verdadeira fé no meio da tribulação, ela atribui a Deus, somente a Deus, a salvação. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente, amém. Lembre dos versos anteriores. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Quem foi que escolheu Deus primeiro para Deus vir a Ele? Não! A salvação pertence a Ele. Tudo procede dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele, porque a glória pertence somente a Ele. Eu lembro do mais da adversativa de Efésios 2. Estávamos mortos, capítulo 2, verso 1 a 3, nos nossos delitos e pecados. Estávamos presos, segundo esse mundo, aprisionados pelos principados e potestades. Éramos filhos da desobediência como os demais e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Estávamos mortos, algemados pelo mundo, algemados por Satanás, algemados por nossa própria carne. E no verso 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
nos deu vida juntamente com Cristo, aquele para onde Jonas apontava, que saiu da morte para a vida e nos resgatou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e é por isso que o verso 10 de Efésios 2 termina: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, refeitos nele. O desejo de Jonas é: Senhor, eu quero te oferecer sacrifício de louvor, e mais, eu quero declarar que a salvação pertence a ti somente. A verdadeira fé, ela não apenas, irmãos, nos concede a percepção de encontrar conforto quando angustiados, encontrar segurança quando abandonados nesse mundo, mas também nos faz encher os lábios de louvor e o desejo de servir a Deus. Mas a fé, ela é também, a verdadeira fé, ela é realizada. E no verso 10 termina dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra seca. A fé, por mais que você não possa ver aquilo que você crê, mas ela é real. Ele foi posto para fora do peixe. E veja como começa o capítulo 2, o capítulo 3, melhor dizendo, verso 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez. O que Deus manda Jonas falar não é diferente do que ele mandou falar no capítulo 1. Porque a misericórdia de Deus não é a mudança do seu mandamento. A misericórdia de Deus, nesse caso, é falar duas vezes. A primeira, ele foi disciplinado. Na segunda, depois de ser tratado, o Senhor fala com ele a segunda vez. Agora você vai voltar, porque o caminho que você percorreu foi para longe de Nínive. Agora a restauração pela fé é trazer você de volta para onde eu te mandei. Prega a palavra à cidade de Nínive. Volta para o caminho que eu te mandei. Começa e termina em Deus. É por isso que do princípio ao fim é Deus. É por isso que a Ele, somente a Ele, pertence a salvação. Somente a Ele. Jesus Cristo, perguntado no Novo Testamento, concede-nos um sinal. Ele disse a essa geração hipócrita, essa geração incrédula: eu darei apenas o sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Jonas entrou num peixe porque desobedeceu. E dentro do peixe ele esteve como morto. E pelo poder da graça ele saiu. O nosso Redentor nunca cometeu pecado. Nunca cometeu pecado. Nunca desobedeceu ao Pai.
Pelo contrário, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio, como diz Paulo aos Filipenses, foi obediente até a morte. Obediente até a morte. Obediente continuamente. Mas foi lançado para dentro do ventre da terra. 3 dias. E lá ele captura a morte. E de lá ele sai para a vida. Distintamente de Jonas. Ele sai como prova de que tudo o que ele fez agradou ao Pai. A razão pela qual nós podemos, no dia da nossa angústia, no dia da nossa dor, no dia do medo e do pavor, nós podemos confiar, é porque Cristo, o Filho obediente de Deus, o único, o primogênito, nunca pecou e venceu a morte. Eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele. Essa é a fé inabalável. É em Cristo que eu tenho segurança e conforto. É em Cristo que eu aprendo a obedecer ao Pai e a conceder a Ele a salvação do início ao fim e louvá-lo por isso. E é a Ele que eu concedo a graça, que a graça me é concedida para crer que aquilo que Ele prometeu acontecerá. Eu serei liberto no fim. No fim, eu serei liberto. Não serei vomitado apenas numa praia. Eu entrarei na eternidade com meu Redentor e com Ele viverei para sempre. Igreja do Senhor Jesus, pela fé, nós podemos enxergar toda a glória desse Evangelho. Pela fé, mesmo não vendo com os nossos próprios olhos. Vamos curvar nossa cabeça nesse momento em oração, irmãos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade. Abençoa a Tua igreja, fortalece a fé do Teu povo, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que a glória do Evangelho seja vista e a nossa confiança em Ti fortalecida nessa manhã do Teu santo dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.